11 horas e 9 minutos, 11 horas e 9, vamos lá. Recesso na Câmara só depois de marcada a data de votação da comissão processante e aprovação do orçamento. Eu já tenho o vereador Leonardo falando e nós vamos já chamar o vereador Leonardo, que aliás vem segunda-feira aqui ao programa. E bota aqui, ó, matéria de Vanderlei Pérez na edição de hoje do Jornal Diário. Temendo o risco que a cidade corre pelo colapso da saúde, com a insistência do prefeito em resolver os problemas financeiros da administração municipal na Justiça e diante da indefinição da comissão processante que investiga Vinícius Clausen, o presidente da Câmara Municipal, Leonardo Vasconcelos, decidiu na sessão de ontem, quinta-feira, que o recesso só vai acontecer quando o orçamento do ano que vem for aprovado e a comissão processante informar a mesa diretora a data do julgamento do prefeito. Ponto. Só uma pergunta para Faria, rapidamente, Faria, para eu já chamar o Leonardo. Vereador tem férias? Recesso é férias? Não, recesso não é férias. Recesso apenas não tem as sessões plenárias. Mas o vereador continua com o seu gabinete aberto, continua com o seu trabalho, continua, a cidade não para. Então a Câmara representa, a Câmara Legislativa, né, representa o Poder Legislativo, que continua atuando, tem comissão de recesso, tem reuniões extraordinárias, que o presidente pode convocar. Tem a lei de orçamento tem que ser votada. O próprio Executivo, a lei orçamentária, até o recesso, que não é férias, mas até o recesso, só pode entrar em recesso pós-votação do orçamento. Isso é lei, então tem que votar o orçamento primeiro. E aí, não é sugestão, mas se o presidente tiver dificuldade em ser obrigado a ter o recesso, não usar o termo da comissão provisória, ele pode não votar o orçamento, cuidar da questão da comissão provisória, dessa comissão processante, né? A comissão processante, e aí fica resolvendo. Quando terminar a comissão processante, aí discute e vota o orçamento. Aí pode ter o recesso. O presidente tem esse manejo e ele pode fazer dessa forma. Mas o texto do Vanderlei, ele é perfeito, é o colapso. E o prefeito tentando administrar a cidade às barras do tribunal. A cidade tem que ser administrada para a população e não nas barras do tribunal. Porque, na realidade, não vou aqui misturar os assuntos, mas na questão da água, da venda da água... Foi tudo na barra do tribunal. Exatamente, foi tudo na base do tribunal, foi tudo a justiça que foi determinando. Eu é do interior, rapaz, tem algumas manias, né? Eu também sou do interior. Mas a gente acaba carregando isso, né? A questão da água foi a força. Foi a força. Tá, foi perfeito. a força. Ela não foi resolvida numa discussão, num consenso, com bom senso, nada disso. A questão da água foi a força. Foi na marra. Pronto, que lá é a força, aqui fora é na marra. Vereador Leonardo, põe na tela aí, André. O Hospital das Clínicas recebeu 18 milhões, ainda falta 47 e não abriu suas portas. E tem decisão judicial para isso, porque ontem a desembargadora escreveu: suspenda o atendimento e pague os 18. Ela não disse que pague os 18 e volte a atender. É bem diferente, né? Ela diz suspende e pague minimamente os 18, que é uma dívida inequívoca, já que já foi judicializada, julgada e transitada e acordada. E aí, meus amigos, o doutor Amorim levantou uma questão que eu me senti até absorto, que está fazendo o arrolamento das emendas impositivas para o outro exercício. Eu não creio que isso esteja sendo feito. Realmente não creio, peço ao vereador Luciano que preside a comissão que veja, eu também irei verificar, porque o orçamento é o que está em curso. Por isso, desde ontem, meditando muito, já falei com o Luciano, falei com o Rangel, com alguns companheiros, se for preciso, eu vou usar o artigo 17 da lei orgânica, que diz que a Câmara só entra em recesso depois de aprovado o orçamento. Né? Eu quero deixar claro por quê. O recesso está na lei orgânica, é do dia 15 de dezembro em diante. É lei, tem que cumprir. E não temos mais tempo de fazer uma lei, mudar a lei orgânica. O que nos faz hoje é utilizar a força do Poder Legislativo para mostrar ao prefeito que isso aqui não é um cartório que paga autenticação e se resolve as coisas. O artigo 17 da lei orgânica será utilizado,
se a prefeitura não se emendar. Esse orçamento só será votado e quem pauta é o presidente da Câmara. Se pagar o hospital, se meu ofício que eu pedi, Vossa Excelência, ser combinado, senão nós vamos entrar em 2024 com o orçamento de 2023 e a Câmara não vai parar. Porque mais urgente do que o orçamento é o hospital funcionando. Mais urgente que o orçamento é um ofício do presidente da Câmara ser respeitado e não ser dito em corredor que é papel higiênico. Eu vou utilizar, não estou ameaçando, estou falando com verdade. Eu trato todo mundo com respeito e exijo o mesmo respeito. Utilizarei os instrumentos necessários para provar que essa Câmara tem força. Não é para ameaçar ninguém, não. Porque já me ofereceram tudo e não precisou de ameaça, e eu não aceitei. É para provar que a Câmara tem posição. É para provar que nós não vamos entrar em recesso enquanto aquele hospital não abrir. E a forma de que isso não aconteça é o orçamento não ser aprovado. Eu quero ver de a primeira desempenhar a despesa, fazer pagamentos. Aí eu quero ver. Se a Câmara é um cartório que eles dizem que paga da meia dúzia de cargo e carimbou, eu quero ver fazer. Ou os senhores irão me destituir por estar correto, pode acontecer, não sei o que o prefeito vai oferecer, ou as coisas vão ter que acontecer conforme está na lei. Vereadores e vereadoras, é demais a situação em que nós estamos passando. Hoje recebi telefonema da empresa de ônibus, também vai parar de atender as crianças, porque tem lá quase 8 milhões de reais de dívida acumulada. É todo lugar sem pagar. Onde é que foi parar esse dinheiro? Aonde é que foi parar? Ou quer dizer, então, senhores, que todo mundo está errado e só um lugar está correto? Não tem cabimento. Então, eu estou me comprometendo, o hospital tem que ser pago, tem que voltar. Se contratou, tem que pagar. Se o meu ofício, eu quero resposta. Senão, nós vamos atravessar o tempo que for sem pautar o orçamento para o ano de 2024. É posição política e eu tenho envergadura para isso. Eu enfrento... O ofício que eu mandei ao vereador Paulinho, que eu quero a data da comissão processante para que eu possa marcar a sessão de julgamento. Por que que não é que eu esteja perseguindo ninguém, não, eu vou explicar. Se a Câmara entrar de recesso e eu não avisar os vereadores a data da sessão de julgamento, que tem por final meados de janeiro, um pouco mais, quando me entregarem o relatório, que eu for procurar vereadores e alguns não forem encontrados, eu estarei impossibilitado de fazer a sessão. E aí, quem é o culpado de não ter havido a sessão de julgamento? É o presidente da Câmara. Então, se eu respeito todo mundo, eu exijo respeito. Eu não estou dizendo que tem que ser esse ano, que tem que ser amanhã, eu estou dizendo que até o último dia a comissão tem que me informar. Tem que me informar porque eu tenho o dever de cumprir a lei orgânica e respeitar os vereadores. Porque se eu for desrespeitado, eu utilizarei minha força política para atravessar o desrespeito. Não, eu quero deixar bem claro, bem claro, bem claro, bem posicionado. Não há outra diferença quanto a essa. Eu acho que o vereador, eu afirmo que o vereador foi muito incisivo e já confirmou segunda-feira o vereador Leonardo aqui no programa, Sônia do Grêmio Musical Paquequé, obrigado, Marcos Jabiba, obrigado, Elizabeth Mazei botou, tinha um exame para hoje, não consegui fazer, pelo amor de Deus. Falem também sobre pagamentos. Flávio Carreiro participando com a gente e confirmando aqui, Elizabeth Mazei. José Carlos Faria, você viu o depoimento do presidente da Câmara, você que esteve lá há tanto tempo, a gente abre com a tua opinião. Eu vi o presidente bem incisivo na fala e acredito que nas atitudes também. Agora, isso, deixar o orçamento sem votar e tocar a comissão processante. Porque se tiver o período de recesso oficializado, o vereador pode sair do município ou pode estar em outras tarefas e não ser encontrado. E você só pode convocar uma sessão extraordinária com a totalidade dos vereadores convocados. Então, essa é uma questão que o presidente se assegura da questão legal. Agora, eu vou ficar atento a um dado do orçamento. Existe uma coisa que facilita muito a gestão pública ao prefeito e às demais secretarias que compõem, né, o complexo do Poder Executivo, que é
o recurso de cada secretaria é votado na peça orçamentária, que para mim, entre parênteses, sempre foi meio uma peça de ficção, porque ali é uma estimativa de arrecadação. Mas a Câmara, para ter um pouco do controle desse orçamento, cabe a ele, um dos artigos da lei orgânica, isso acontece nos 5.700 municípios do Brasil, é o percentual de remanejamento, que é aquilo que facilita a vida do prefeito, de tirar 3 milhões da agricultura e botar na educação, ou tirar da educação e botar no turismo, ou tirar do turismo e botar na segurança. Essa verba de remanejamento, o prefeito pode fazer de acordo com aquilo que a Câmara autoriza já previamente na peça orçamentária. Eu vou ficar atento a esse artigo do orçamento para saber quanto que os vereadores, que a Câmara de Vereadores vai autorizar o prefeito em remanejamento. Se vai botar 30%, que facilita muito o executivo, se vai botar 20%, ou se vai botar abaixo de 10%, que já segura um pouco a administração pública. O ideal é que, numa relação em que está dessa forma, entre Poder Legislativo e Poder Executivo, o ideal é colocar 1% ou 2%. Isso aí é coisa pessoal, porque tive lá 20 anos e 8 anos como presidente. Mas sempre tive uma boa relação com os executivos, a Câmara sempre teve uma boa relação, e a gente colocava em média 20%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que é razoável. Se coloca 2%, qualquer coisa que o prefeito precise fazer de alteração orçamentária, ele tem que pedir autorização à Câmara. E o ano de 2024 pode ser feito com essa marca orçamentária de o Legislativo colocar um percentual muito pequeno, bem pequeno, para que o prefeito pelo menos perceba que a Câmara existe. Maurílio? A palavra do presidente ela é forte e é grave, e corresponde ao momento que a gente está vivendo. Ele não pode se posicionar de outra forma, porque o vereador ele está ao lado da população fiscalizando o prefeito. Essa é a função dele e ele está exercendo o seu mandato de presidente. Ele deixa isso bem claro, que ele não vai deixar passar. A Elizabeth Mazei, que foi fazer um exame hoje, ela está dizendo aqui, os vereadores vão viajar e vamos comer uma pizza. Mas é isso que o presidente da Câmara está tentando evitar, não é? Não, ele está se comprometendo e falando que quando ele faz uma fala dessa, ele se compromete com todos. E ele tendo sessões ordinárias, sessão normal, ele pode convocar a sessão no plenário, se não tiver no recesso. No recesso ele não pode fazer isso. Ele tem que mandar um ofício e oficializar cada vereador individualmente e não vai poder fazer em plenário. Se ele mantém a Câmara sem recesso, ele faz e o prefeito aí não precisa estar presente. Tem que ter, metade mais um, para poder votar qualquer matéria. No caso de afastamento ou cassação de prefeito, claro que precisa de 2/3. Mas parabenizar o presidente, que foi incisivo e que ele, com essa decisão acertada, acho que não é difícil ele ter apoio dos colegas vereadores para respaldar a decisão dele. Lembrando que o ano que vem é um ano político, todos ali vão estar interessados nas suas próprias reeleições, o presidente tem outras aspirações, ele não está jogando para a plateia ou fazendo cortina de fumaça. Eu espero que a palavra seja séria e é o que me parece. Lembrando a vocês que na próxima segunda-feira o presidente, o Leonardo, vai estar aqui no programa com a gente, tá? Já falou que vem. E a Elizabeth está perguntando aqui por que não foi investigado antes. Isso já vem, Elizabeth, esse caso aí da saúde, isso já vem rolando já há alguns meses. Isso não é de agora, já vem rolando já há bastante tempo. Inclusive, a Unifeso ficou de vir aqui ao programa, mas depois não confirmaram. E as coisas foram se agravando. Tanto que você mesmo botou aqui que você foi fazer um exame hoje e não conseguiu fazer esse exame. Esse assunto está esgotado, né, Faria? Ele está esgotado na medida daquilo Hoje. que nos cabe discutir, mas ele é assunto que vai ser o dia a dia da população, do sofrimento, e a gestão pública precisa sentar sábado, precisa sentar domingo, precisa sentar a qualquer momento para resolver. Não tem feriado, não tem final de semana. Esse é. assunto, vocês daqui da imprensa vão ver que nós estamos numa panela de pressão. Sim. E isso aí vai só aumentar essa pressão nesse final de semana. E pelo que a gente está vendo, numa prefeitura séria, já tinha que ter um gabinete de crise.
porque vem aí o período de final de ano, se não tiver um gabinete de crise para resolver esse problema, tende-se a agravar e a população sofrer mais ainda. A cidade cheia no final de ano, chuvas acontecendo, mais um problema. A Elizabeth está botando aqui, doutor Maurílio, que ela está esperando uma ressonância desde abril, o nódulo não para de crescer e ela não consegue um atendimento. Cara, é um absurdo, né? Você vê aquela imagem da mãe com aquela garotinha ali carregando 3 meses no gesso, não consegue. Mas essa é só uma imagem. Se for para a rua agora, você vai colher outras. Esse é que é o problema. Você vai encontrar nos pontos de ônibus mãe com filho no colo e filho com a mãe com pouca condições de mobilidade, ali protegendo, ajudando, tentando resolver. Me lembro que em outros momentos teve manifestação na rua por conta disso. Daqui a pouco a gente vai chegar a esse ponto de novo. Hélio, não falta, não adianta dar desculpa, que não falta aos municípios, não falta recurso federal e estadual para a saúde e para a educação. Até porque isso, até no município, é prioridade, mas é prioridade já na lei, que você é obrigado a gastar. Pode até não ser o suficiente, né? Mas a gente não sabe que está faltando sistemicamente. Então, tem lá na lei que é obrigado a gastar um mínimo do orçamento com saúde e um mínimo do orçamento com educação. As outras secretarias, que também são prioridade, isso não está na lei. Mas isso está na lei, então não pode faltar dinheiro para a saúde nem para a educação. Isso é falta de gestão, isso é falta de prioridade. E aí sofre a população, que é uma população mediana. Teresópolis tem 170, 180 mil habitantes. A gente vê aí que no censo caiu um pouco, mas a verdade é que tem uns... Não é o assunto. Não é o assunto, 180. E é uma cidade média que não é tão complexa para administrar. Tem um interior que sobrevive às suas custas, porque todo mundo trabalha e traz recursos para a cidade, tanto o segundo como o terceiro distrito. Tem uma área urbana com comércio forte, com a população que trabalha muito. Então, cabe à gestão pública fazer a parte dela. Ela não precisa fazer milagre e nem ninguém sobreviver do poder público, mas que o poder público, pelo menos, cumpra aquilo que ele se propõe e está em lei. É responsabilidade com saúde, educação, segurança, transporte, turismo, essas coisas que é boa para a cidade. Teresópolis tem um nome que você, em qualquer lugar do Brasil e até fora, falou em Teresópolis, a pessoa já se manifesta com satisfação e de uma maneira positiva. Bom, o assunto não para por aqui. Eu vou para o comercial e eu tenho 2 matérias aqui. Eu preciso voltar ao assunto do canil, que a gente falou en passant aqui, e quero também uma matéria também da Isla, falando sobre o Natal em Petrópolis, em Friburgo, em Guapimirim e em Teresópolis, ok? Já já a gente volta, lembrando a você o seguinte: Recanto, Centro Gastronômico Recanto, ali é o Recanto, ali que a gente se encontra pela manhã, na parte da tarde, para aquele bate-papo, aquele café na cafeteria do Recanto. Ainda tem carnes e peixes nobres variadíssimos. Recanto, aqui pertinho da gente, aqui na reta. Eu volto já.